Paz de alça, meus irmãos! Eu me chamo Wendel Guimarães e vim entrar com mais um estudo para o corpo do Mashiach. Louvado seja Jah. O tema desse estudo, meus irmãos, é a justiça dos fariseus e suas hipocrisias. Para que a gente fique ciente, meus irmãos, entendem? Que é muito importante para a nossa conduta, tá? Louvado seja Jah. A respeito da palavra, louvado seja Jah, meus irmãos. Irmãos, peço a vocês para que um bom conhecimento, um bom entendimento da palavra acompanhe dentro das suas escrituras, tá? A Bíblia que vai ser usada aqui vai ser a Bíblia de Jerusalém. Peço aos irmãos que abrem Mateus capítulo 5, no verso 20. Vai dizer assim: Com efeito, eu vos asseguro que a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Tá vendo que é de extrema importância a gente entrar dentro desse estudo? Para que a gente acompanhe. Louvado seja Jah. E onde vemos a conduta dos fariseus? Mateus capítulo 23, verso 1. Louvado seja Jah. Que vai dizer assim: E Alça então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus estão assentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei observar tudo quanto vos disserem. Mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações, com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filácteos e longas franjas. Gostam do lugar de honra dos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamem Rabi. Quanto a vos, não permita que vos chame Rabi, pois a um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis de pai, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permita que vos chame guias, pois um só é o vosso guia, o Messias. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve, e aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então você vê que o começo da hipocrisia dos fariseus está no falar e não fazer, né? E eles querer se exaltar. Louvado seja Jah. Temos que estar observando essa conduta, porque exaltação pertence a Jah dos exércitos. Louvado seja Jah. Observai-vos, verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueiam o reino dos céus diante dos homens, pois vos mesmos não entrais, nem deixam entrar os que querem. O que esse versículo quer dizer? Os fariseus, não obtendo o conhecimento da palavra dos reinos dos céus, eles não adentram a porta. Não adentram a porta, porque não deixa receber a palavra. Não adentram a porta. Mas, fazendo com que aqueles outros também não recebam esse conhecimento, que é a palavra do reino dos céus, eles não deixam que aqueles que querem receber não recebam. Então, eles não passam a porta e também aqueles que querem conhecer, eles não deixam passar a porta. Então você vê, eles retêm a chave do conhecimento, algumas traduções vão falar assim. Não passam a porta e não deixam aqueles que querem passar. Eles bloqueiam o conhecimento para as pessoas. Louvado seja Jah. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, para fazer um membro aceitar a sua religião. Mas quando vos conseguir conquistá-lo, vos o tornais 2 vezes mais digno da hiena do que de vós. Por quê? Porque bota o irmão à perdição. Por isso que temos que estar sempre atentos no que é procedido da nossa boca. Sempre atentos
para a nossa conduta, para que não venhamos errar ao nosso falar para com nós mesmos. Louvado seja Yahweh. Ai de vós, condutores cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não obriga mais. Se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Insensato e cegos. Que é maior, o ouro ou o santuário? Que santifica o ouro? Dize mais, se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, quem é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Yahweh e por aquele que nele está sentado. Olha isso. Tremendo demais, meus irmãos. Verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coçoais os mosquitos e engole o camelo. Observa, os fariseus, eles eram conhecedores da lei. Eles eram mestres da lei. Eles colocavam fatos pesados sobre as pessoas. Eles faziam de acordo com a lei. Faziam, praticavam a justiça, mas do modo que eles achavam que tinha que praticar. Quanto muitos no nosso meio fazem isso. Ah, eu sei que o amor é isso, mas eu vou praticar o amor da minha forma, sendo que a palavra está falando, tenha misericórdia. Ah, a palavra fala, bebeis, mas não se embriagueis. Está dizendo que pode beber. Não tem nada proibindo lá. Vou beber da minha forma. A palavra está falando uma coisa e você entende como outra e acha que aquilo é a forma que você quer. Irmãos, vivemos sobre espírito, não sobre carne. Embora andamos sobre a carne, não limitamos pela carne, as coisas da carne, sobre a carne. Então, meus irmãos, vou falar no finalzinho um pouquinho dessa misericórdia e sobre a justiça. Louvado seja Yahweh. Verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpai o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança, fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O verso 27 vai responder isso. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, porque fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Assim também vos, por fora, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Não adianta, meus irmãos, eu querer mostrar o meu exterior, mas o meu interior está sujo. Não adianta eu querer agradar a pessoa na frente dela, mas por trás eu fazer tudo aquilo que é de errado. Não adianta. Eu tenho que ser justo para comigo mesmo, limpando o meu interior para que automaticamente o meu exterior ele fique limpo. Então é tremendo demais. É tremendo demais. Temos que purificar por dentro nosso coraçãozinho, para que o exterior ele fique limpo. Ele fique limpo. Por quê? O que vai adiantar eu mostrar para meu irmão que eu sou uma boa pessoa na frente dele, mas por trás eu castigo as outras. Chego pela rua, sai daqui, bora, sai da minha frente. Mas pela frente do meu irmão, eu estou agradando ele. Por trás, eu faço tudo aquilo que não convém. Mas Yahweh, ele está de olho em tudo. A gente pode enganar o homem, mas a Yahweh, meu irmão,
Nada passa. Nada passa. Louvado seja Yahweh. Continuando, verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais o sepulcro do justo. E dizeis, se tivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles. No derramar o sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Completai-vos a medida dos vossos pais. É quando você tem um copo cheio ali, né? E ali você vai derramar mais um pouquinho de água para encher mais. Mas observe bem o que os fariseus falam. Se eu estivesse lá no templo junto com meu pai, não seria cúmplice no derramamento do sangue dos profetas. Mas sabendo ele que no tempo presente, eles derramavam o sangue dos profetas, completando a dose do copo. Olha só isso. É de extrema importância que a gente observe a conduta dos fariseus para que a gente não venha seguir como eles. Então você vê que é de extrema importância a gente observar a justiça dos fariseus e observar a conduta como eles praticavam a respeito da palavra. Vamos continuar, meus irmãos. Lucas capítulo 12, verso do 1 ao 3. Olha só. Nesse interim, havendo a multidão afluindo aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar, aos seus discípulos, acutelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveste dito às escuras, será ouvido à luz do dia. E o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos, será proclamado sobre os telhados. Então você vê que os fariseus, eles eram hipócritas. Eles faziam as coisas em oculto, embora conhecedores da lei, mas não seguiam segundo o que a lei passava. Eles achavam que tinham que fazer segundo a vontade deles. Então, isso serve muito para cada um de nós. Porque obtemos o conhecimento da palavra, andamos segundo a palavra, vivendo sobre o Espírito. Não podemos ter o conhecimento da palavra e achar que a carne ela ainda tem que predominar. Andar segundo a carne. Conhecendo a palavra e andando segundo a carne. Não. Não. Complicado, meus irmãos. É complicado. Louvado seja Yahweh. Mateus capítulo 15, verso do 1 ao 9. Olha só. Nesse tempo chegaram-se a Yahusha, fariseus e escribas, vindo de Yahushalém, e disseram, por que teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois que não lavam as mãos quando comem? Ele respondeu-lhe, e vos por que violas os mandamentos de Yahweh? Por causa da vossa tradição? Com efeito, Yahweh disse, honra pai e mãe, e aquele que maldisser pai ou mãe certamente deve morrer. Vos, porém, dizes, aquele que disser ao pai ou à mãe aquilo que de mim poderia receber, foi sagrado a Yahweh. Foi consagrado a Yahweh. Esse não está obrigado a honrar pai ou mãe. E assim invalidastes a palavra de Yahweh por causa da vossa tradição? Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse, este povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensina são apenas mandamentos humanos. Então você vê como era a conduta dos fariseus. Lobos em pele de cordeiro.
Você entende agora que não só aqueles que não conhecem a verdade, que praticam essas coisas, mas também os conhecedores da verdade também praticam essas coisas. Então ficai-vos atentos a tudo isso. Sede prudentes a tudo isso. Observamos a nossa conduta. Olhemos para cada um de nós. Não vamos ser hipócritas, porque os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Vamos andar conforme a justiça. Justiça, a lei, ela está estabelecida em justiça, fidelidade, misericórdia, amor. O justo vive pela fé, louvado seja Ele. Irmão, vou dar um exemplo em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Louvado seja Ele. O exemplo que eu vou dar a vocês aqui é do apóstolo Shaul. De extrema importância para cada um de nós. Observe a conduta do apóstolo Shaul e como ele tenta passar para a gente. Olha só, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correr, portanto, de maneira a consegui-lo? Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganharem uma coroa perecível. Ele dá um exemplo de um atleta. Os atletas, eles correm no estádio daquela forma ali, você está vendo ali? Se preparando, correndo para ganhar uma coroa perecível, uma coroa que não serve para nada. Olha só. Continuando. Nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro. O que o apóstolo Shaul quis dizer? Olha, eu corro de maneira a conseguir uma coroa imperecível. Que coroa é essa? Coroa, meu irmão, que será nos dada, né? No fim de tudo, recebendo uma coroa para ser rei. Conhecendo a palavra da justiça, entrando na porta dos céus, obtendo conhecimento da palavra do reino dos céus. Louvado seja o. Quanto a mim, é assim que corro. Ele dá um exemplo de uma pessoa que corre para algo que é perecível, de maneira a conseguir. E ele fala, eu corro da mesma maneira que ele corre, mas para algo que é imperecível. Algo que dura para sempre, que não se acaba. É assim que eu corro. Continuando. Não ao incerto. É assim que pratico o pugilato, mas não como que fere o ar. Uma tradução vai dizer, eu esmurro o meu corpo. Continuando. Trato durante o meu corpo e o reduzo à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, vinha eu mesmo ser reprovado. O que o apóstolo quis dizer, meus irmãos? O apóstolo quis dizer, eu faço isso, proclamando a palavra a vocês e a praticando, para que eu, tendo proclamado, não vinha eu ser reprovado. Ele está mostrando uma conduta que não é ser hipócrita. Você está levando a palavra e praticando. Você está obtendo conhecimento da palavra e praticando. Para que não venha a ser reprovado. E quando ele se sugere, eu reduzo o meu corpo à servidão, praticando pugilato, é ele lutando contra o próprio corpo. Para que não venha, deixar a ser reprovado. Por quê? Porque andamos sobre espírito, meus irmãos. Porque o espírito, ele faz a vontade do nosso Pai. O espírito se alimenta de tudo que procede de algo. Mas o corpo, a carne, não.
ela se alimenta das coisas pecaminosas. Embora, se eu não reduzir o meu corpo à servidão, fazendo com que o meu espírito prevaleça, eu acabo caindo em hipocrisia. Por quê? Dizendo a palavra e não a praticando de forma correta. Louvado seja, meus irmãos. Vamos entrar agora na hipocrisia em termos de julgar. Olha isso. Quero que vocês prestem muita atenção, porque precisamos entender o que é o julgamento. Porque quando você julga, você condena. Então, temos que prestar bem atenção nisso aí, meus irmãos. Muita atenção mesmo no julgar. Sabemos nós que algumas coisas da nossa vida temos que julgar, mas prestarmos atenção na medida que vamos julgar as coisas. Entendeu? Louvado seja Yahweh. Observem só. Romanos capítulo 2, verso 1 ao 3. Olha só. Por isso és inexcusável o homem, quem quer que seja, que te avorais em juízo, porque julgando a outrem, condenas a ti mesmo, pois praticais as mesmas coisas, tu que julgas, sabendo que o julgamento de Yahweh se exerce segundo a verdade contra aqueles que praticam tais ações. Ou pensas tu, o homem, que julgas os que tais ações praticam? E tu mesmo as praticas? Que escaparás do julgamento de Yahweh. Olha isso. A forma de julgar, e se você não enxergar o julgamento que está sendo procedido, aquele modo de ato de condenação que você está falando para com o teu próximo, não olhando para si mesmo, é capaz de você responder pelo aquele ato. Porque você está sendo hipócrita. Hipócritas. Hipócrita. E os hipócritas não entrarão no reino dos céus. É uma palavra muito tremenda. E é muito edificante. Muito edificante. Mateus capítulo 7, do 1 ao 5. Vai dizer, não julgar. Mateus capítulo 7, do 1 ao 5. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o que julgas, sereis julgados. E com a medida com que medes, sereis medidos. Porque reparais no circo que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu. Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o circo do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás bem para tirar o circo do olho do teu irmão. Irmãos, é tremendo isso. É tremendo. Precisamos observar. Quando você presta com amor, você observa assim. Poxa, primeiramente, é necessário que eu julgue? Mas se eu julgar, estarei condenando. A forma que o meu irmão agiu para comigo. Mas se eu prestar de misericórdia para com ele, não seria melhor? Porque eu aprendia e ele também. Por isso que eu falo a vós. Quando a gente observa a conduta do nosso irmão para com a gente, e a gente vê ali, pô, meu irmão errou para comigo. Vou dar um exemplo. Irmãos, você fala assim, toma cuidado para que você não derrube
este copo que está em cima da mesa. O irmão vai lá e derruba. Sem querer. Aí o copo vai lá e cai e quebra. Você enfurecido porque o copo caiu, quebrou, e julga teu irmão. Mas eu te avisei! E vai lá. Tá vendo? Todo errado. Mas presta atenção. Às vezes, despercebido, nós passamos, né, a pisar no dedo de algum irmão, seja no ônibus ou no caminhar. A gente, sem querer, derruba as coisas. Tem aqueles que derrubam com propósito, né, meu irmão? Mas mesmo assim, presta de misericórdia com ele. Quer prestar de misericórdia, irmão? Vem cá. Olha isso. Irmão, vem cá. Isso não é bem para você. Você é uma pessoa correta. Toma cuidado, tá? Por que eu tô falando isso? Irmãos, prestar de misericórdia é como você amar o teu irmão. Quando você ama, você não julga. Você ajuda. Entendeu? Tem coisas na nossa vida cotidiana que temos que julgar. Sim, correto. Mas observa. Se você fizesse o errado, você queria ser condenado? Você queria ser julgado? Ou você preferia obter uma misericórdia para que você viesse entender que aquilo ali era errado? Mas se caso você persistir no erro, irmão, eu tiro as minhas mãos, entrego perante o Eterno, porque é Ele que há de julgar. Então fala a voz, observa a conduta do julgamento. Observa. Analisa. Nós temos um carro, aquele vizinho com inveja vai lá e fura seu pneu. Você incomodado com aquilo. Pô, o vizinho ali furou meu pneu do carro, velho. O que eu vou fazer? Irmãos, o que vale o pneu do carro mais do que o teu irmão? Não. Não. Eu prefiro tentar ajudar o meu irmão do que olhar o pneu do meu carro. Isso é amor. Chama teu irmão a atenção. Irmão, tem algo em mim que você não gosta? Tem alguma coisa contra mim? O que eu posso fazer para te ajudar? Se tem, me fale. Para que a gente venha entrar em um senso, bom senso. Venha entrar em harmonia entre você. Porque essas coisas não é certo. Até mesmo dentro da palavra, irmão. Até mesmo na palavra. Você age de forma errada. Mas eu não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te ajudar. Então, irmãos, o que eu posso fazer para te ajudar? Se irmão quiser ouvir, você conversa com ele, você desculpa-o. Usa da misericórdia para que ele não venha repetir a fazer esse ato. Mas se ele não quiser ouvir, meu irmão, apartai-vos do mal. Olha como o apóstolo Shaul fala. Sou eu que terei de condenar aqueles que estão lá fora? De julgá-los? Mas não é vós, a igreja, que há de julgar? Pois digo, e ao o julgará. Acho que está em Mateus capítulo 5, ou 1 Coríntios capítulo 5. E ao julgará. Apartai-vos do mal. Entendeu, meu irmão? Ah, o vizinho não quis ouvir? Pega teu carro, bota em uma garagem, ou bota distante daquele vizinho. Nem que você ande 1 quilômetro. Mas evita o mal. Porque assim, eu digo vós, amarás ao teu próximo. Amarás aquele que odeia você. Entendeu agora? Louvado seja. Eu vou dar um exemplo para vocês.
de conduta de julgamento dos fariseus. Mateus capítulo 12, verso do 1 ao 8. Olha só. Portanto, esse tempo, Yahshua passou no sábado pelas plantações. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e as comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: Olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer no sábado. Mas ele respondeu-lhe: Não lestes o que fez Davi aos seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Iau e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que com os seus deveres sabáticos os sacerdotes do templo violam o sábado e ficaram sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesse o que significa misericórdia, eu quero, e não sacrifício, não condenaríeis, não julgariam os que não têm culpa. Pois o Filho do Homem é maior do que o sábado. Ouviram isso? Os fariseus, conhecedores da lei, viam que os discípulos do Mashiach tinham fome. Em vez de usar de misericórdia para com eles, o que eles fizeram? Julgaram. Julgaram pessoas inocentes. De modo que estava na lei aquela forma. Se não viste como Davi fez, se não viste como os sacerdotes violaram o sábado. E Yahshua, sendo nosso advogado. Então olha só isso. Nosso advogado, Yahshua Mashiach. Os fariseus condenando, julgando. E Yahshua sendo nosso advogado. Mostrando para os fariseus. Agindo contra as acusações. Tu não vistes na lei? Pois vós é conhecedores da lei. E não viste? Antes eu vos digo, prestar de misericórdia eu quero, e não de sacrifício. Se vocês conhecessem o que é a misericórdia, quanto ela é grande. Irmãos, nós erramos tanto na nossa vida. Tanto. Que hoje nós conhecemos a verdade. Mas quando você observa, algum momento nosso Pai nos julgou? Não. Antes disso, ele prestou de misericórdia para conosco e ensinando-nos a prestar de misericórdia para com nosso irmão e não julgando. Isso é amar o próximo. Você enxergar que a vida do teu irmão é maior do que o bem material. Você amar ele é você mostrar para ele que aquilo ali está errado, para que ele venha enxergar. Não é você condenar, nem julgar. Então temos que observar tudo isso. Vamos deixar a hipocrisia de lado. Não vamos seguir conforme a justiça dos escribas e dos fariseus. De termo de conduta, nem de termo de julgamento. Vamos ser diferente. E Yahshua está em nós. Habita em nós. Vamos observar a conduta de Yahshua, meus irmãos. Vamos observar a conduta de Yahshua. Louvado seja Yahweh. Em nome de Yahshua Mashiach. Fica na graça, meus irmãos. E na paz do nosso Pai Yahweh dos Exércitos. E de nosso Mestre, Yahshua Mashiach. E que Yahweh abençoe a todos nós. Em nome de Yahshua. Louvado seja. Sangue precioso, sangue do Cordeiro.